programa de hoje está no ar e nesse Dia dos Finados vamos te mostrar como foi a morte de alguns famosos que fizeram história aqui na Terra. Vamos começar pela cantora e atriz Whitney Elizabeth Houston, que nasceu em 9 de agosto de 1963 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Consagrada como uma das maiores vozes de todos os tempos, ela elevou os padrões da música, sendo lembrada como uma cantora que fez história. Aos 48 anos, a cantora foi encontrada morta na banheira de seu quarto no Hotel Beverly Hilton, no dia 11 de fevereiro de 2012. E a causa da morte foi um afogamento acidental atribuído a um problema cardíaco, somado ao uso de cocaína. O funeral de Whitney Houston foi realizado no dia 19 de fevereiro em Nova Jersey. Já Michael Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958 e ficou conhecido como o Rei do Pop e foi um dos maiores artistas a pisar na Terra. Infelizmente, ele morreu no dia 25 de junho de 2009 após sofrer uma parada cardíaca em casa. O cantor chegou a ser atendido pelos bombeiros, mas seguiu em coma para o hospital da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Sua morte foi declarada às 18 horas e 26 minutos no horário de Brasília e anunciada horas depois. Tina Turner foi uma cantora suíça nascida nos Estados Unidos no dia 26 de novembro de 1939. Foi amplamente referida como a rainha do rock and roll. Ela já teve um câncer. O programa de hoje está no ar e nesse Dia dos Finados vamos te mostrar como foi a morte de alguns famosos que fizeram história aqui na Terra. Vamos começar pela cantora e atriz Whitney Elizabeth Houston, que nasceu em 9 de agosto de 1963 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Consagrada como uma das maiores vozes de todos os tempos, ela elevou os padrões da música, sendo lembrada como uma cantora que fez história. Aos 48 anos, a cantora foi encontrada morta na banheira de seu quarto no Hotel Beverly Hilton, no dia 11 de fevereiro de 2012. E a causa da morte foi um afogamento acidental atribuído a um problema cardíaco, somado ao uso de cocaína. O funeral de Whitney Houston foi realizado no dia 19 de fevereiro em Nova Jersey. Já Michael Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958 e ficou conhecido como o Rei do Pop e foi um dos maiores artistas a pisar na Terra. Infelizmente, ele morreu no dia 25 de junho de 2009 após sofrer uma parada cardíaca em casa. O cantor chegou a ser atendido pelos bombeiros, mas seguiu em coma para o hospital da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Sua morte foi declarada às 18 horas e 26 minutos no horário de Brasília e anunciada horas depois. Tina Turner foi uma cantora suíça nascida nos Estados Unidos no dia 26 de novembro de 1939. Foi amplamente referida como a rainha do rock and roll. Ela já teve um câncer de intestino e convivia com a hipertensão há 40 anos. A cantora morreu recentemente, no dia 23 de maio de 2023, aos 83 anos de idade. E o seu falecimento foi devido a causas naturais. Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock formada em Guarulhos por 5 integrantes. Dinho, Júnior Hazek, Bento Rinotto, Samuel Rioli, que era irmão de Sérgio Rioli, no ano de 1995. A banda esteve em atividade por apenas 8 meses, pois, infelizmente, na madrugada do dia 2 para 3 de março de 1996, o jatinho alugado de prefixo PTLSD, que transportava o grupo, se chocou contra a Serra da Cantareira, em São Paulo, quando eles voltavam de uma apresentação em Brasília. A operação de resgate começou às 0 horas de domingo. Cerca de 30 homens do COI, Comando de Operações Especiais da PM, e 20 do Corpo de Bombeiros vasculharam a mata com lanternas. Uma das asas ficou pendurada em uma árvore. Às 6h45 foi encontrado o primeiro corpo. A maioria dos ocupantes do Learjet ficaram irreconhecíveis. Os bombeiros resgataram membros dos corpos por um raio de 100 metros na mata.
O príncipe Elvis Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935 e foi um cantor norte-americano considerado o maior ídolo do rock and roll mundial. Entrou para a história musical como o rei do rock. No dia 16 de agosto de 1977, Elvis Presley faleceu em consequência de um ataque cardíaco aos 42 anos de idade, após sua morte em Memphis, Graceland. 8 milhões de cópias de seus discos esgotaram-se em apenas 5 dias. A suntuosa mansão do cantor na cidade ainda hoje é local de peregrinação de seus admiradores. Mas você provavelmente já ouviu aquela famosa teoria da conspiração de que Elvis Presley não morreu. David Bowie. David Bowie foi um cantor, compositor e produtor inglês. Durante anos, esteve na linha de frente do pop e do rock. Nasceu no dia 1º de agosto de 1947, em Brixton, em Londres. Em 10 de janeiro de 2016, David Bowie morreu em seu apartamento em Nova York, vítima de câncer de fígado. O músico foi diagnosticado com a doença pouco mais de um ano antes, mas optou por não anunciar seu estado de saúde para o público. Na época do ocorrido, Bowie havia acabado de completar 69 anos e seu último álbum de estúdio também estava em fase de divulgação. Black Star foi o 25º disco do Camaleão. John Lennon foi um músico inglês, líder e guitarrista da maior banda de rock de todos os tempos, os Beatles. Sua canção Imagine se tornou uma espécie de hino à paz mundial. Ele nasceu no dia 9 de outubro de 1940 em Liverpool, na Inglaterra. Infelizmente, foi morto de forma trágica na noite do dia 8 de dezembro de 1980, em frente ao edifício Dakota, onde morava em Nova York. O cantor, na época, com 40 anos, estava acompanhado de sua mulher Yoko Ono quando foi atingido por 5 tiros. Lennon voltava do estúdio onde acabara de gravar Walking on Thin Ice, canção de Yoko. O autor dos disparos, identificado e preso logo em seguida, foi Mark David Chapman, de 25 anos, que no mesmo dia à tarde havia pedido um autógrafo ao ex-Beatle. Mark Chapman foi condenado à prisão perpétua, embora médicos psiquiatras o tivessem considerado vítima de distúrbios mentais. A digníssima Rainha Elizabeth nasceu em Mayfair, em Londres, no dia 21 de abril de 1926 e foi a rainha da Inglaterra desde os 25 anos de idade. Foi a monarca britânica a permanecer por mais tempo no trono. Em 8 de setembro de 2022, a Rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos no Palácio de Balmoral, na Escócia, em uma residência de férias. Seu sucessor é seu filho, o rei Charles III. Na data da morte, o comunicado foi feito através das redes sociais do Palácio de Buckingham e o funeral foi transmitido. O grande Pelé foi um jogador brasileiro de futebol conhecido como Rei Pelé. Encantou o mundo com seus dribles e passes e foi nomeado embaixador mundial do futebol. Em setembro de 2021, Pelé foi diagnosticado com câncer de cólon. Depois de passar por vários internamentos e tratamentos, em dezembro de 2022, Pelé deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde permaneceu durante todo o mês. Nas últimas semanas, o quadro de saúde de Pelé se agravou, pois a doença não mais respondia ao tratamento quimioterápico. Pelé faleceu em São Paulo no dia 29 de dezembro de 2022, com 82 anos, deixando o futebol em luto. Daniela Pérez foi atriz e bailarina, filha da autora de novelas Glória Pérez e do engenheiro Luiz Carlos Salpiquet Pérez. Sempre teve a vida ligada à arte. Nasceu no dia 11 de agosto de 1970. Sua trajetória foi interrompida de forma trágica. Em 28 de dezembro de 1992, aos 22 anos, Daniela Pérez foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua, que vivia seu par romântico na novela, e pela esposa dele, Paula Nogueira Tomás, com 18 golpes de tesoura que perfuraram o pescoço, pulmão e coração, o que causaram um choque hipovolêmico. O corpo da atriz foi encontrado num matagal na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O crime chocou o país. Os assassinos da atriz foram julgados e condenados por homicídio duplamente qualificado, com motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima.
Já Tim Maia, nome artístico de Sebastião Rodrigues Maia, foi cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista e nasceu no dia 28 de setembro de 1942, no Rio de Janeiro. Em 1998, Tim Maia agendou um show no Teatro Municipal de Niterói. A apresentação inicialmente começaria às 20 horas, mas teve um atraso de 30 minutos. O cantor entrou no palco e começou a cantar os primeiros versos de Não Quero Dinheiro, quando fez gestos com as mãos pedindo para se retirar. Devido às suas condições de saúde, Tim teve uma crise de hipertensão e foi levado para o Hospital Universitário Antônio Pedro logo em seguida. Após uma semana internado, infelizmente, Tim Maia morreu em 15 de março de 1998 em Niterói aos 55 anos e com 140 quilos devido a uma infecção generalizada. Impossível esquecer de Marília Mendonça, que ficou famosa como a Rainha da Sofrência e nasceu no dia 22 de julho de 1995 em Cristianópolis, no interior do estado de Goiás. Infelizmente, sua vida foi ceifada por um trágico acidente. Marília morreu no dia 5 de novembro de 2021, no auge da sua carreira de cantora e compositora. Ela foi vítima de um desastre aéreo que, na época, impactou todo o país. A goiana viajava em um táxi aéreo de Goiânia rumo a Caratinga, interior de Minas Gerais, onde faria uma apresentação. Também morreram no acidente Abiceli Silveira, tio e assessor dela, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e o copiloto. Antes do enterro, o corpo da cantora foi velado no ginásio Goiânia Arena, por onde passaram mais de 100 mil pessoas, incluindo familiares, amigos e fãs. Marília Mendonça está enterrada no cemitério Parque Memorial de Goiânia. Se existe um grande nome do MPB e do rock nacional, esse nome é Cássia Eller. A rainha da malandragem com uma presença de palco única. Cássia Eller faleceu muito jovem, no dia 29 de dezembro de 2001, com 39 anos, no auge de sua carreira, em razão de um infarto do miocárdio repentino. Foi levantada a hipótese de overdose de drogas, já que ela era usuária de cocaína desde adolescente. A suspeita foi considerada inicialmente como causa da morte, porém foi descartada pelos laudos periciais do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Já a cantora Amy Winehouse nasceu em Londres no dia 14 de setembro de 1983. Em agosto de 2007, a cantora teve um coma após uma overdose. Apesar de ter se recuperado do episódio, seguiu consumindo drogas lícitas e ilícitas. Em janeiro de 2008, foi flagrada em vídeo usando crack, o que a levou a frequentar uma clínica de reabilitação. Amy Winehouse faleceu em casa em Camden Town, em Londres, no dia 23 de julho de 2011, vítima de uma intoxicação alcoólica aos 27 anos. Tarcísio Meira foi um ator brasileiro, um dos mais premiados atores de sua geração. Atuou em mais de 100 trabalhos, entre novelas, seriados, minisséries, teatro e cinema. Infelizmente, ele foi vítima da Covid-19 e faleceu em São Paulo no dia 12 de agosto de 2021, aos 85 anos. Zefinho Correia, natural da comunidade de Imperatriz, em Carauari, ficou conhecido nacionalmente e internacionalmente após o sucesso Tic Tic Tac na década de 1990, quando liderava a banda Carrapicho. O cantor esteve internado após ter testado para a Covid-19. Com o agravamento da infecção ocasionada pela doença, o cantor chegou a ser entubado e também sofreu uma traqueostomia. Zefinho foi internado com Covid-19 no dia 5 de janeiro de 2021, após sentir febres e dores no corpo no dia anterior. No dia 7, foi transferido para um leito de UTI para dar continuidade ao tratamento. A morte dele foi confirmada por familiares na manhã do dia 6 de fevereiro de 2021. Quando o assunto é Glória Maria, a lista de qualidade não termina. Ela foi uma grande jornalista e âncora de grandes programas de TV. Fez inúmeras viagens e reportagens pelo mundo. Em 2019, Glória Maria passou por uma cirurgia de emergência após descobrir um tumor no pulmão. Após metástase no cérebro, foi novamente operada e teve sucesso. Mas em 2022, o câncer voltou. No início de 2023, o tratamento deixou de ter êxito e Glória Maria, infelizmente, faleceu em 2 de fevereiro, deixando o jornalismo em luto.
O grande Marcelo Luiz Rezende foi um importante apresentador de televisão brasileiro que atuou nas 4 maiores emissoras do país: Globo, Record, Bandeirantes e Rede TV. O jornalista nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de novembro de 1951. Rezende morreu aos 65 anos, 4 meses após descobrir um câncer no fígado e pâncreas. Internado desde o dia 12 de setembro no Hospital Moriá, após sentir dores, ele teve falência múltipla dos órgãos no dia 16 de setembro de 2017. O tumor agressivo afetou 2 órgãos vitais. Antônio Augusto Moraes Liberato, mais conhecido como Gugu Liberato ou Gugu, foi um apresentador, radialista, jornalista, empresário, ator, cantor e produtor brasileiro. Trouxe alegria para quem o assistia, mas infelizmente teve uma morte trágica. Ele sofreu um acidente doméstico em 20 de novembro de 2019. Porém, morreu um dia depois do acidente em Orlando, nos Estados Unidos, onde morava. Ele sofreu uma queda de cerca de 4 metros quando fazia um reparo no ar-condicionado do sótão de sua casa e teve traumatismo craniano. Gugu nos deixou aos 60 anos de idade. Jô Soares foi um humorista, entrevistador, escritor, dramaturgo, diretor teatral e artista plástico. Nasceu no dia 16 de janeiro de 1938. O humorista morreu em 5 de agosto de 2022, aos 84 anos, e foi motivada por complicações com a obesidade, que comprometeu a parte de seu sistema interno. A causa foi insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação arterial. Ele também teve um estreitamento da abertura da válvula aórtica, que controla a saída de sangue do ventrículo esquerdo do coração. Francisco Josenilton Veloso, mais conhecido pelo nome artístico Shaolin, foi um grande humorista e ator de televisão. Um dos seus principais personagens era Joelma, quando tentava imitar a cantora Joelma. Shaolin sofreu um acidente no dia 18 de janeiro de 2011, na rodovia federal BR-230, em Campina Grande. No mesmo dia, Shaolin foi socorrido e internado no Hospital de Emergência e Trauma da cidade. Pouco tempo depois, foi transferido para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde foi submetido a cirurgias e ficou internado por cerca de 5 meses. Shaolin morreu aos 44 anos em 2016, após uma parada cardiorrespiratória em uma clínica particular de Campina Grande, no agreste da Paraíba. Hebe Camargo foi apresentadora e cantora e uma das pioneiras e mais marcantes personalidades da TV brasileira. De origem humilde, começou a carreira como cantora de rádio nos anos 1940 e tinha uma mania de dar selinhos em todos os convidados de seu programa, que ficou marcado pela estrela. Hebe morreu em 29 de setembro de 2012 em São Paulo, aos 83 anos, após sofrer uma parada cardíaca de madrugada enquanto dormia. O corpo foi velado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, e sepultado no cemitério Getsemani. Roberto Gomes Bolaños foi um humorista mexicano, escritor, ator e produtor de cinema, televisão e teatro. Ficou famoso mundialmente por interpretar os personagens Chaves e Chapolin. Quem assiste sabe que o seriado nunca perdeu a graça. Roberto Gomes Bolaños faleceu em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos, devido a uma parada cardíaca em sua casa em Cancún, no México. E por fim, Clodovil Hernandes, que foi um estilista, ator, apresentador de televisão, político e filantropo brasileiro. Clodovil Hernandes foi diagnosticado em 2005 com um tumor maligno na próstata. Ele retirou o tumor em uma cirurgia e não precisou fazer tratamentos complementares. Porém, passou a apresentar um quadro de continência urinária. Em 2007, o deputado sentiu fortes dores no corpo e febre com princípio de infarto. Depois voltou a passar mal na Câmara dos Deputados, teve um derrame cerebral e ficou com o lado direito do corpo paralisado. Em agosto de 2008, passou por mais uma cirurgia em decorrência das deficiências na próstata. Após a cirurgia, durante a recuperação, o estilista e deputado sofreu uma embolia pulmonar. Clodovil morreu em 17 de março de 2009, após ser registrada sua morte cerebral causada por um acidente vascular cerebral, um AVC. O velório ocorreu no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o sepultamento teve lugar no dia seguinte à morte no cemitério do Morumbi, na capital paulista.
Bem, grandes estrelas, grandes astros do mundo e do Brasil nos deixaram. Algumas pessoas até se assustaram com os nomes que nem sabiam que haviam falecido, mas cada um marcou a história. Como hoje é Dia dos Finados, é importante relembrar dessas pessoas que fizeram história. E é um dia também de reflexão, né, Suene? Boa tarde. É isso mesmo, Erlan. Muito boa tarde a todos do programa da tarde. Estamos aqui ao vivo pela Rede Meio Norte, nesse feriadão de finados. E aqui o programa de hoje está bem especial. Começamos com esse VT, né? Porque afinal de contas também recordar é viver. Já deixa aquela saudade. Vários nomes aí que realmente marcaram décadas e que ficam e continuam até hoje na nossa memória e nos nossos corações, né? Da nossa lista aí enorme, eu posso até destacar a cantora Amy Winehouse, Glória Maria. Qual foi a que mais te marcou? A que mais me marcou no tempo foi a Amy, a cantora Amy, né? Eu era muito fã da Amy Winehouse no tempo, inclusive em biografia já, tinha todas as músicas e tudo, gostava muito. E também da cantora, da jornalista, né? E apresentadora Glória Maria. Acredito que foi um baque para todos nós que trabalhamos com jornalismo, pela importância, né, e pelo papel, pela representatividade que a Glória teve no meio do jornalismo e também no meio social, através das suas matérias, através das suas falas também. E outra pessoa que acredito que marcou e acabou, como é que eu posso dizer, chocando também todo o Brasil, foi a morte da apresentadora Hebe, da Hebe Camargo, que Hebe, né, é uma referência indiscutível. Apesar de eu não ter eu nasci, acho que um ano depois, se não me falha a memória, a morte da Daniela Pérez foi em 92, posso estar enganado. Eu acho que me marcou porque, como o julgamento, a justiça, né, que a Glória Pérez queria pro assassinato da filha, que foi assassinada por um cara que contracenava com ela, o Guilherme de Pádua, que também já morreu, né? Se arrastou por anos. Eu lembro quando criança, em 95, vendo a repercussão ainda na televisão. Uma história trágica e chocante ao mesmo tempo, que marcou demais. Eu acho que tem muita gente que tem na memória ainda nessa época e uma tristeza muito grande. Boa tarde, Amandinha. Alguma dessas mortes te marcou muito? Boa tarde, Erlan. Boa tarde, Suiane. Boa tarde, você, telespectador que nos assiste neste momento, nesse dia de finados. E um dos famosos que me marcaram, né, além da Amy, da Glória Maria, também Marília Mendonça, que foi uma grande cantora, que nos deixou precocemente. Eu acredito que deixou aquele frio na barriga, aquele arrepio em todo o Brasil. Foi realmente uma morte que marcou bastante o mundo do sertanejo, o mundo musical como um todo aqui no Brasil. E assim, além dela também, como eu já havia até comentado aqui nos bastidores, a partida do Shaolin, um humorista que realmente marcou também todo o cenário teatral, todo o cenário humorístico também. Então, realmente nos deixou e ainda bate aquela saudade. Tanto, não só esses nomes também, como vários outros deles que você pode conferir nessa reportagem, que vai ficar disponível no nosso YouTube. Então, aproveita, já segue nossas redes sociais. Inclusive, no programa de hoje, você também vai conferir, né, de onde surgiu, né, qual foi a origem do Dia dos Finados. Isso. Que é uma curiosidade muito bacana que poucas pessoas conhecem, de onde que surgiu essa data e por que a data de hoje é o Dia dos Finados. E olha, eu estava até falando agora da Amy, né, da Amy Winehouse, e assim, é muito interessante, uma curiosidade também, uma coincidência fatal, digamos assim, porque a Amy morreu aos 27 anos, assim como vários outros astros do rock, que também faleceram na mesma idade, aos 27 anos. Eu acho isso uma tamanha coincidência, né? Às vezes eu fico triste buscando coincidência, né? uma triste coincidência, eu fico tentando procurar explicações, o porquê disso, tão jovem na mesma idade. Bem,